senhoras e senhores senadores, companheiros, e senhoras e senhores brasileiros e brasileiras que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação da Casa. Eu quero começar, senhor presidente, pedindo desculpas aos senhores e senhoras senadores por sair do apaixonante tema em debate. Alguns dizem que se trata do Fla-Flu. Como eu não acho que as disputas brasileiras possam se resumir à disputa de dois clássicos do futebol, de dois times de futebol do Rio de Janeiro, eu poderia dizer que se trata de um Bavi, mas não é sobre isso. Eu quero apenas dizer que não vou tratar desse apaixonante debate, mas sim de tratar de um assunto que faço sempre, todos os anos, nesta data. Quando saí da Prefeitura de Salvador e me elegi deputada estadual, logo 2 anos depois, justamente no dia 29 de março, fiz o meu primeiro discurso na Assembleia Legislativa. E naquele momento recebi quase 20, ou cerca de 20, ameaçadores ataques, um dos quais do líder do governo à época, que me ameaçava garantir que eu não falaria mais na tribuna daquela casa. Eu não só falei no dia seguinte, como em todos os outros dias em que tive vontade, com o apoio de uma pequena bancada de 16 deputados estaduais, que à época significava menos de 1/3 da Assembleia Legislativa da Bahia. Não pensem que vou tratar, portanto, de um tema belicoso por esse histórico. Pelo contrário, eu quero falar, senhor presidente, sobre Salvador e seus 467 anos. E dizer desses 67 anos, que eu dei um título ao meu discurso, 467 anos da criação da cidade e a cidade criativa. Em 29 de março de 1549, Tomé de Souza, nomeado governador-geral do Brasil por D. João III, rei de Portugal, desembarcou no Porto da Barra, com a incumbência de efetivamente colonizar a América Lusitana. Para sediar o governo geral, foi construída a cidade do Salvador, de acordo com o projeto do mestre de obras e decano dos arquitetos brasileiros, Luiz Dias. Tomé de Souza escolheu a encosta de uma montanha para construir a cidade. A localização era excelente do ponto de vista militar, por facilitar a defesa, além de oferecer vista magnífica da Baía de Todos os Santos. Mas deu muito trabalho e preocupação a Luiz Dias a execução das obras devido aos constantes deslizamentos de terra, realidade ainda que convivemos na nossa cidade. Salvador foi o braço do Império Português nas Américas, o centro da administração colonial, posto que manteve por mais de 200 anos. Nasceu já cidade, já capital, sem nunca ter sido província. E foi por muitos anos a maior cidade das Américas. Em pouco tempo, se tornou o principal centro da indústria de açúcar e, infelizmente, com a sua consequência, do comércio de escravos. Para viabilizar a agroindústria açucareira, os portugueses, e mais tarde os brasileiros, utilizaram mão de obra escrava, trazida à força da África nos chamados navios negreiros. O Porto de Salvador, lamentavelmente, foi o que mais recebeu africanos escravizados durante a vigência da escravatura no Brasil. Esse período de tão triste memória para o povo brasileiro. E, como consequência, se converteu numa das razões do nosso orgulho. Hoje,
é a cidade com maior número de negros e pardos no Brasil e a cidade mais negra fora da África. Também em Salvador, ocorreu um acentuado processo de miscigenação racial. Índios, brancos, negros, na terra de Todos os Santos, formaram um impressionante caldeirão multirracial, de onde surgiram ricas e diversificadas manifestações culturais, consolidando uma cultura singular no Brasil, especialmente inspirada na influência portuguesa e afro-brasileira. Salvador, há muito reúne alguns dos fatores fundamentais para promover a criatividade na cidade. A exemplo de sua história, tradição e força cultural, abertura a novas ideias e mestiçagem cultural, bem como condições para gerar processos de interesse geral em iniciativas públicas e privadas. Enfim, é uma cidade de grande potencial criativo. É uma cidade que ainda, de forma tímida, vem explorando esse enorme potencial. A economia criativa tem prosperado quase que espontaneamente, em especial nas áreas artísticas e cultural. Um destacado exemplo de parceria público e privada é o Carnaval de Salvador, considerado a maior festa popular do planeta. Quando prefeita da capital baiana, propiciei as condições para a profissionalização desse mega evento. Na minha gestão, transformamos a Casa do Carnaval num centro de operações profissionalizado que tinha como objetivo dotar a Prefeitura de uma visão coordenada de todas as ações e recursos referentes à grande festa. E o Carnaval continua sendo, hoje ainda, a maior expressão da economia criativa na cidade, pois envolve os mais diversos setores econômicos desta cadeia produtiva e de inserção de camadas sociais. Essa festa democrática que envolve toda a cidade e recebe milhares de turistas do interior e de outros estados brasileiros, precisa de ajustes para não esgotar sua capacidade de criar novas formas de expressão cultural e também novos produtos da economia criativa. Outro importante exemplo da economia criativa de Salvador nasceu da luta de resistência ao racismo. Tem início na década de 70, precisamente em 1974, com a criação do Bloco Afro e Leaiê. Em seguida, os blocos Olodum, em 1979, Araqueto, em 1980, Muzenza, em 1981, entre outros. Esses blocos afro que foram criados com o objetivo de garantir um espaço próprio no Carnaval e afirmar os valores da resistência antirracista e os valores afro-baianos tiveram grande importância para a criação e consolidação de um mercado fonográfico local, ao lado de uma nova geração de artistas, hoje consagrados nacional e internacionalmente, a exemplo de Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Carlinhos Brau, Margarete Menezes, entre inúmeros outros talentos de artistas baianos, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros, que além de promoverem no Brasil e no mundo a música baiana, geram emprego e renda para a cidade com a contratação de operários, de funcionários, de músicos, de produtores culturais e apresentações em espaços revitalizados, como o Museu do Ritmo de Carlinhos Brau, instalado numa antiga ruína no bairro do Comércio. Presidente Renan Calheiros, queria pedir a Vossa Excelência o favor de me conceder o tempo necessário para que eu termine o discurso, até porque durante muito tempo esperei senadores que aqui falaram por mais de 40 minutos, apaixonadamente debatendo o Brasil. Com a palavra, Vossa Por tudo isso, eu preciso fazer a homenagem à cidade do Salvador até o final. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. É preciso, no entanto, que essas experiências da economia criativa deixem de ser exemplos isolados e se tornem uma política pública com a capacidade de atravessar governos e partidos. Creio ser possível abrir no PDDU de Salvador um espaço institucional para o debate sobre os distritos criativos,
tal como foi feito recentemente em São Paulo. Mesmo sendo sem uma pesquisa específica que nos indique os caminhos de surgimento dos distritos criativos, dispomos de algumas pistas óbvias para defini-los, como, por exemplo, o Pelourinho, o Rio Vermelho, o Curuzu e a Ribeira, agora com o Mercado Iaô, bela iniciativa de Margarete Menezes. Como bem lembrou o ex-secretário de Turismo da Bahia, Domingos Leonelli, a inclusão da economia criativa no PDDU de Salvador não dispensa o município nem o Estado de formularem uma política pública para a área, o que já seria um grande começo. Assim temos como exemplo o Centro Histórico de Salvador, tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade e um dos maiores e importantes conjuntos arquitetônicos do período colonial das Américas. A área bem recebida desde a década de 1970, a área tem recebido, desde a década de 1970, recursos federais e internacionais para a sua restauração e revitalização. O melhor aproveitamento econômico desse espaço, sem dúvida, resultará em mais autoestima e prosperidade para a nossa cidade. Um significativo exemplo do empreendedorismo do Centro Histórico é o elevador Lacerda, inaugurado em 1873, na época o maior elevador público do mundo. O mais importante é que, senhoras e senhores senadores, é aquilo que Salvador tem em si mesma. O seu povo, um povo criativo, lutador, musical, de bem com a vida, que ama a sua cidade, hospitaleiro com os visitantes, orgulhoso da sua história e das suas origens étnicas. Portanto, senhor presidente, compreendendo que a vocação de Salvador é uma vocação voltada para a indústria criativa e para o turismo, compreendendo que o seu principal desafio é combater as desigualdades sociais e fazer dela a cidade mãe do Brasil para os soteropolitanos, é que nós defendemos o fortalecimento da economia criativa em Salvador como um caminho, como alternativa de mobilização da sua economia e da revitalização, da incorporação do seu povo nesse espaço econômico. Salvador não é uma cidade industrial, não podemos pensar em soluções de chaminé e indústria e a indústria comum para Salvador. Nós temos que ter em Salvador o turismo, os serviços em educação, serviços em saúde e toda a estrutura da cadeia produtiva de uma indústria criativa que cresce no mundo inteiro hoje e que não se justifica que não possa ser adotada como principal meta de desenvolvimento, núcleo do desenvolvimento da nossa cidade. Quero deixar, portanto, para os soteropolitanos, para o povo da Bahia, para o povo brasileiro, os meus parabéns pela existência desta cidade de Salvador, que hoje completa seus 467 anos de idade, representando a identidade do povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.